E aí, tudo bem? Muito obrigado por se conectar com a Resposta Educacional. Muito boas-vindas a mais uma aula do nosso curso ICMS 360 graus. E esta é uma aula de atualização sobre um tema específico. Aí no seu curso, essa aula está numerada como aula 7B. Ela é uma atualização em relação à aula que está indicada como aula 7A. E para que essa atualização? Nós falávamos na aula 7A respeito das transferências interestaduais entre empresas, entre estabelecimentos de mesmas empresas. O STF decidiu, em 2021, que nas transferências interestaduais entre estabelecimentos da mesma empresa não há uma circulação econômica, há uma circulação meramente física, não há circulação jurídica, e nesse sentido a incidência do imposto não acontece. É uma situação de não incidência. Então vamos lembrar o que o STF decidiu na ADC 49. Eu vou esquematizar aqui para você. Então eu tenho uma empresa X e aqui é a matriz da empresa X. Poderia ser uma filial. Estou dando exemplo com matriz. E a empresa X vai remeter para a empresa X também, filial, então é X matriz para X filial, vai remeter mercadorias. Pela lei complementar 87 de 96, a lei Candir, aqui haveria incidência do ICMS. Conforme eu já expliquei para você, a decisão do Supremo Tribunal Federal exclui essa incidência, considera inconstitucional a Lei Complementar 87/96. Essa decisão é da ADC 49, Ação Direta de Constitucionalidade, número 49, ICMS, conjunto vazio, paga-se 0,000 de ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos da mesma empresa, do mesmo titular. Até aí, tudo bem, nós tratamos na aula. Acontece que tem uma decisão da semana passada quanto à modulação dos efeitos desse julgado do Supremo. Alan, o que é isso, modulação dos efeitos? Bom, modulação dos efeitos é que, depois que a decisão é proferida pelo Supremo, pode haver a interposição de embargos de declaração. Embargos de declaração para quê? Para que se saiba, né, para que o STF se manifeste a respeito dos efeitos da decisão no tempo. Veja, essa decisão, ela foi tomada, quem quiser printar a tela, printa porque eu vou apagar. Essa decisão, ela foi tomada no ano de 2021, lá no começo de 2021. Aliás, eu vou pôr esse 2021 um pouco para cá, porque vai ficar melhor para você entender. 2021. Pois bem, os embargos de declaração tiveram por objetivo buscar do Supremo uma manifestação sobre dois aspectos. Primeiro, o que eu já falei, a partir de quando vale a decisão. Segundo, além disso, o segundo aspecto que se busca decidir nos embargos de declaração é como fica o crédito do imposto. Por que como fica o crédito do imposto? Eu vou ter que esquematizar de novo para você entender. O que é a questão do crédito do imposto? A questão do crédito do imposto é o seguinte. A gente vai ver, claro, crédito do imposto em aulas futuras, mas aí em aulas futuras vai ficar mais fácil para você entender. O que vai acontecer? O contribuinte, então X matriz que remeteu para X filial, ele adquiriu a mercadoria com ICMS, ou a matéria-prima se ele for uma indústria. Esse ICMS cobrado na operação anterior do fornecedor é crédito para X, ok? Então X matriz tem um crédito. Esse crédito ele vai abater no imposto devido quando ele promover uma saída. Então, na hora que ele promove a saída, ele tem débito, ele vai usar o crédito para reduzir o quanto tem que pagar o montante do seu pagamento. Acontece que aqui, pela decisão da ADC 49, eu não tenho ICMS na saída. E quando não há ICMS na saída,
O normal, e eu vou fazer até de outra cor aqui para você, é que eu não tenho direito ao crédito. Perfeito? Então, eu não tenho direito ao crédito quando eu promovo saída sem imposto. Porque senão isso haveria, né, diante disso haveria aí uma deturpação do princípio da não cumulatividade. O Estado sairia perdendo. Eu não pago imposto e, além disso, o Estado tem que me dar o crédito. Então, via de regra, não há esse direito ao crédito. Acontece que aqui, a decisão do STF de não ter incidência na saída para outro estabelecimento do mesmo titular causou uma distorção. Por que causou uma distorção? Porque o estabelecimento lá do outro estado, quando ele vender, ele vai pagar ICMS. Só que, considerando-se que a matriz perdeu o crédito, ele vai ter pagamento, mas ele recebeu com zero, então ele recebeu sem crédito. Esse contribuinte, ele perde o crédito, certo? Perde o crédito, numa situação que ele não deveria perder, porque esse contribuinte, considerado a empresa como um todo, vai pagar o ICMS. Então é sobre isso que os contribuintes pediram que o STF se manifestasse nos embargos de declaração. E aí, nos embargos de declaração, nós tivemos dois posicionamentos. O primeiro posicionamento é do ministro Edson Fachin, relator do julgamento. O que o Fachin entendeu na modulação dos efeitos agora em fevereiro? Fachin entendeu, em termos de modulação dos efeitos, tá? Então aqui eu vou colocar fevereiro de 2023, praticamente 2 anos depois. O Fachin, eu vou colocar de azul, tá? O entendimento do Fachin. Ele entendeu que a decisão deve valer a partir de 2024. A partir de 2024. Em termos de créditos. Então, o Fachin entendeu que tem direito aos créditos o contribuinte e que a decisão vale a partir de 2024. Então, os estados vão ter que garantir esse crédito ao contribuinte a partir de 2024. E que para quem já havia judicializado a questão, a decisão vale retroativamente, tá? Então, isso aqui, para quem já judicializou isso anteriormente, quem já tinha processos em andamento discutindo a questão, processos individuais, porque a ADC, você sabe que é uma ação direta de constitucionalidade, não é um processo individual, é um processo aí que tem efeito erga omnes para todos. Então, olha a decisão do Fachin. Créditos tem, a decisão vai valer a partir de 2024, aí, de não incidência na transferência, com créditos, e para quem judicializou. O Fachin proferiu esse voto e foi acompanhado por alguns ministros. Só que outros ministros acompanharam o voto divergente do ministro Dias Toffoli. O que o Toffoli decidiu? Bom, o Toffoli disse o seguinte. Vou colocar de outra cor aqui para você, que é uma salada. Vou de roxo aqui. O que o Toffoli decidiu? Que a partir do momento que eu tiver a modulação dos efeitos, então a partir da decisão da modulação, que a princípio seria em fevereiro, você vai ver que não foi, mas decisão da modulação, a partir daqui eu conto 18 meses. E aí daí 18 meses é que eu terei a aplicação da decisão, que a decisão vai produzir efeitos, que vai ter a história do crédito e tudo mais. Perfeito? Então essa é a divergência aberta pelo Toffoli, discordando do Fachin. Bom, diante disso, nós chegamos ao placar que estava 4-3. 4 para quem? 4
para o Fachin versus Toffoli. 3. Acontece que entrou na jogada o Alexandre de Moraes. Opa, Alexandre de Moraes. O que esse ministro fez? Seguiu o Toffoli. Até aí tudo bem, empatou, 4-4. Tá aqui, 4-4. Mas o Alexandre de Moraes abriu uma divergência nesse processo. Que divergência que o Alexandre de Moraes abriu? Uma nova divergência. É o seguinte, o Fachin decidiu que a decisão vale a partir de 2024, todo mundo vinha falando a partir de 2024, mas com o seguinte sentido, que nós teríamos, a partir de 2024, ou daí 18 meses, e que isso não depende de regulamentação estadual. Não depende de regulamentação estadual para o direito aos créditos. Então, para o contribuinte ter o direito a esses créditos, não depende dos estados regulamentarem. Então, começa a valer a decisão em 1º de janeiro de 2024, então o contribuinte já tem crédito, o estado não precisa regulamentar. Começa a valer lá, daí 18 meses, tranquilo, tem crédito, não precisa regulamentar. Problema, o Alexandre de Moraes pediu vista sob o seguinte argumento. Então, Alexandre de Moraes pede vista e que isso implique em suspensão. Então, esses 18 meses aqui, a partir da decisão da modulação, esquece, porque a decisão da modulação não aconteceu, ela vai ser jogada para frente, sabe-se lá Deus quando. Talvez ainda em 2023. Decisão, modulação, aí que conta os 18 meses. O que o Alexandre de Moraes abriu aqui, né, pediu vista? Por que ele pediu vista? O Alexandre de Moraes entende que é prematuro ainda, que não está madura a discussão para decidir essa história de que se o crédito vai depender de regulamentação ou não para usar. Se os estados vão ter que regulamentar, né, fazer lá um decreto ou até uma lei estadual, regendo como que vai ser a sistemática para esse uso do crédito, para esse aproveitamento do crédito, para esse creditamento. É claro que nas aulas de crédito do imposto você vai entender isso muito melhor, mas acho que você entendeu a lógica. O crédito é um benefício para o contribuinte. E aí, os ministros já entenderam que esse benefício vai existir. A divergência é se é a partir de 2024 ou se 18 meses depois da modulação. Não há divergência quanto a quem judicializou. Quem judicializou, ó, também está na decisão do Fachin, tá? Quem judicializou também está na decisão do Fachin. Então aqui não tem divergência. A discussão é só essa, que está no voto de vista do Alexandre de Moraes. Então, até que o Alexandre de Moraes profira seu voto e mais 3 ministros que estão faltando votem. Por quê? Porque está 4-4, já tem o voto do Alexandre de Moraes, mas ele pediu vista porque ele quer pensar melhor nessa questão aí, né, se Estado tem que regulamentar, se não tem, e aí, de repente, ele dá uma reformulada no voto dele. De qualquer jeito, vai ficar 4-4 quanto ao prazo, quando vai começar a valer. E aí, a partir do momento que nós tivermos essa decisão, é que se vai saber, finalmente, é que se vai estabilizar finalmente essa questão. Tá legal? Então eu tenho essa atualização, a questão da modulação continua em aberto, o que se já sabe é bom para o contribuinte. O contribuinte já sabe que vai ter direito ao crédito. Então esse crédito aqui que ele perderia, ó, ele volta a ter o direito, o contribuinte, tá? Passa a ser com crédito, tá? Quem que vai ter esse crédito? Esse aqui.
esse aqui vai ter esse crédito. Então ele manda, a matriz manda para a filial sem imposto, imposto zero e com crédito. O detalhe é a partir de quando vai valer, se precisa ou não de regulamentação na legislação estadual. Essa é a polêmica. Então, eu não poderia deixar de gravar essa aula de atualização. Eu achei melhor também manter a aula anterior para você ver como que a questão foi decidida na origem e fazer só uma aula de atualização trazendo essa novidade. A gente vai fazer isso muito durante o curso, tá? Você, na condição de nosso aluno, você tem aí, durante todo o curso, todas as atualizações. Saiu a atualização, a gente já entra e eu aviso você no e-mail também. Por quê? Porque aí você sabe, opa, tem uma atualização lá no módulo 1, eu estou no módulo 4, estou no módulo 5, mas tem uma atualização no módulo 1, para que você não perca nada de atualização. Tá bom? Então é isso aí. Ficamos hoje por aqui. Qualquer dúvida, você já sabe, nossos canais de dúvida. Agora, na plataforma Hotmart, a dúvida é pelo e-mail, respostaeducacional@gmail.com. Você tem aí na descrição do vídeo esse e-mail e ficamos à sua disposição. Nas aulas de crédito, sem dúvida nenhuma, você vai ter uma compreensão maior do que eu expliquei hoje, mas acho que da forma que eu expliquei já dá para você entender essa questão que permanece semi-aberta. Algumas coisas já foram decididas. Não tem imposto na transferência interestadual e o crédito é mantido. O destinatário da transferência vai ter direito ao crédito. O que falta, eu já expliquei para você hoje. Tá bom? Grande abraço e até a próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!